Bem, o segundo exemplo, ele tem uma abordagem inversa, né? Ele fornece qual é a amplitude máxima de deslocamento que está ocorrendo, né? Ou seja, ele dá, né, o x de t, ou seja, ele diz que o x de t, que o valor máximo é 0,2 metros, né? E está pedindo a massa do sistema. Bom, então, o que ocorre aqui, né? Nós temos aqui no enunciado, né, determinação da massa a partir da resposta harmônica conhecida. Então, isso aqui poderia se aplicar até ao problema de cima, né? Vamos dizer que eu estivesse no problema de cima fazendo exatamente o contrário. Eu, ao invés de estar fazendo uma simulação, né? Ou seja, ao invés de estar fazendo uma simulação, uma previsão, né? Uma previsão de comportamento, eu estaria fazendo uma medição, né? Para obter uma estimativa, né, da massa, ou seja, eu estaria fazendo uma identificação, né, uma identificação a partir de medição. O primeiro problema, não, eu tenho os dados do problema e eu quero fazer uma simulação, uma previsão. Então, isso seria uma situação mais ligada ao projeto, né? Se eu tenho esse equipamento, eu vou colocar em cima de uma placa, vamos dizer que eu tenho a placa, qual vai ser a vibração que ele vai ter, né? Então, eu tenho o equipamento, eu recebi o equipamento, tenho que instalar ele num determinado lugar, né? Na fábrica, né? Num determinado suporte, eu tenho uma determinada chapa, eu quero ver se aquela chapa gera uma amplitude de vibração que seja aceitável. Então, isso eu vou fazer numa situação de projeto. Então, para isso, eu tenho que fazer a simulação. Agora, quando eu já tenho o equipamento montado, instalado, e eu quero ter uma estimativa da massa dele, né? Eu não sei qual é a massa, aquilo já estava montado quando eu cheguei, eu quero saber a massa. Não existe uma documentação que me dê a massa, eu quero saber. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma medição, porque aí com a medição eu vou saber qual é a história do que está acontecendo, para eu então fazer uma identificação da massa daquele equipamento, né? Então, é claro que eu poderia fazer essa estimativa também a partir de uma medição estática. Só que uma medição estática, eu precisaria de um tipo de instrumentação, né? Que numa medição estática, se fosse com uma medição estática, para saber o valor uma medição estática, para saber o valor do peso e, consequentemente, da massa, eu teria que usar um tipo de medição. A medição seria uma medição de deformação, né? Uma medição de deformação. Agora, se é a partir de uma medição dinâmica, né, eu consigo ter a mesma coisa, né, só que eu vou fazer uma medição de vibração, né? Então, aqui eu estaria usando um sensor de vibração, por exemplo, um acelerômetro, e aqui eu teria que usar um extensômetro, um strain gauge em inglês, é um sensor que mede deformação, e que ele é um sensor mais complicadinho de se instalar do que um sensor de vibração, tá? Então, apesar da medição ser dinâmica, ela é mais fácil de ser implementada do que a medição estática. Bem, então, quais são os dados do problema, né? Eu tenho aqui um sistema massa-mola, que tem uma mola de 5.000 newtons por metro, esse é um problema no SI, né?
é sujeito a uma força harmônica, né, de magnitude, de amplitude máxima, de 30 newtons e com frequência de 20 Hz. Ou seja, eu tenho uma máquina ali, né, que ela injeta 30 newtons, né? Eu sei que ela injeta 30 newtons no sistema de força máxima, né? A minha F de T seria 30, cosseno é a harmônica, vezes 20 Hz, né? 20 Hz tempo. Aí eu tenho que pegar o meu 20 Hz e transformar para radiano por segundo. Então, 20 Hz é aquela unidade da prática, né? 20 ciclos por segundo. Aliás, até mais da prática seria rotação, mas desde que fosse um equipamento rotativo ou alternativo. Então, eu tenho que inserir a frequência aqui, essa aqui seria o ômega F, né? Eu tenho que inserir essa frequência aqui em radiano por segundo. Aí a gente vê aqui a conversão, ó, 125,67 radianos por segundo, e a conversão é pegar os 20 ciclos por segundo e multiplicar por 2π, né, que é o ciclo de 360 graus. Então, a minha força, 30 cosseno ômega ft, onde ômega f é 125,67 radianos por segundo. Bom, então, o que eu estou interessado em saber? Eu estou interessado em saber a massa do sistema, né? Bom, aí eu vou fazer o quê? Eu vou usar a formulação, né, exatamente a mesma formulação que eu usei antes, né? Porque eu sei que o meu x de t, né, ele vai ser x cosseno ômega ft, né? X maiúsculo cosseno, onde x maiúsculo é a amplitude máxima, e essa amplitude máxima é 0,2 metros, né, 20 centímetros. Então, a gente sabe que a expressão do x de t, do x maiúsculo, que ela que vai trazer a informação que a gente precisa. Por quê? Porque é dentro dela que está a informação. F0 sobre K, 1 menos R ao quadrado. E o R, né? O R é a razão das frequências. A frequência da força é a frequência natural. Eu sei que a frequência natural carrega, né? A frequência natural, a expressão da frequência natural é que carrega a massa, né? Então, eu tenho o K dado pelo problema, não tenho condição inicial nenhuma, nem x0, nem x.0, eu quero saber a massa. Então, eu vou pegar aqui a expressão e vou substituir os dados, né? E o que vai ficar aqui de incógnita é a massa. E aí eu vou calcular, a partir disso aqui tudo, eu vou calcular a massa. Então, a massa deu 300 gramas, né? 0,3 quilos. A gente vê aqui, né? A gente vê aqui que aqui na expressão, né, do x, a massa aparece aqui. Por quê? Porque eu botei a frequência natural, aqui vai entrar, né, a frequência natural ao quadrado, que é raiz de K sobre M ao quadrado, vai ficar K sobre M, o K é 5.000 e o M é o que eu quero saber, né? Então, com isso, eu tenho então uma situação em que eu meço o deslocamento máximo a partir da vibração, eu sei qual é a força, né, a força máxima, e eu obtenho a massa, né? Então, este exemplo apresenta uma maneira de se obter o valor aproximado da massa de um sistema mecânico, ou seja, a estrutura de uma estrutura ou máquina, experimentalmente, tá? Então, esse é o segundo problema, que tem esse enfoque inverso do primeiro problema, é um enfoque de estimativa de um parâmetro desconhecido do sistema. O outro é a estimativa do comportamento do sistema. Agora, para obter a estimativa do comportamento, eu preciso fazer a simulação, com todos os dados eu calculo qual é a resposta, e no outro caso é o contrário, eu tenho a resposta medida e vou fazer a estimativa de uma característica do sistema que eu esteja precisando, tá? Então, esse é o segundo exemplo
da vibração forçada sem amortecimento.